E é sobre ser ou não envergonhada, como a Manu era, ou sobre timidez, que nós vamos conversar agora com a psicóloga Francine Garguetti, que já está aqui comigo. Francine, a Manu falou ali que ela é envergonhada, né? É muito diferente de ser tímida, né? As pessoas confundem, é a mesma coisa, né? Fala um pouquinho pra gente da tua definição de vergonha e timidez. Boa tarde. Boa tarde a todos. Dá para se dizer que são usados como sinônimos, né? Vergonha e timidez. A vergonha, ela está relacionada a um dos sentimentos básicos do ser humano, e a timidez, ela passa por uma percepção de julgamento. A vergonha, ela está relacionada a uma reação imediata, enquanto que a timidez, ela passa por esse medo de ser julgado, de ser entendido como inadequado numa situação social. Entendi. Então, a vergonha pode ser num fato isolado, assim. Isso. A pessoa ser tímida já é um pouco diferente. Isso. Tá. E o que é timidez, né? Da onde vem a timidez? A gente nasce tímido? A pessoa que é tímida nasce tímida? Como é que a gente adquire a timidez? A timidez pode-se dizer que é uma característica da personalidade. A personalidade, ela se forma por múltiplos atravessamentos, então tem as questões que são biológicas, vamos dizer assim, biopsicológicas, né? O temperamento que nasce desde o bebezinho, que é mais quietinho, aquele que é mais agitado. Então, tem características da personalidade que são fundamentadas no temperamento, mas também tem muita influência do meio onde a pessoa se desenvolve. Então, além dessas características biopsicológicas, também tem o contexto, onde essa criança vai se desenvolvendo, e aí vai interferir em como ela lê esse ambiente. Muito assim, das pistas que ela tem desse ambiente social vem dos pais, primeiramente, né? Ou de quem está ali diretamente mediando ela com o mundo. E aí, como esse, vamos dizer assim, modelo chega para ela, mostra se esse ambiente é mais ou menos confiável. E se ele é menos confiável, ela vai constituindo uma personalidade um pouco mais, vamos dizer, introvertida. E a gente pode dar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro, Francine? Né? Que criança que pode ser tímida, em que contexto que ela pode ser mais do que as outras? Uma criança que está acostumada a lidar, os pais, as pessoas que são do seu contexto social, estão muito relacionadas a outras pessoas, convivem em ambientes sociais mais ampliados. E aí, então, por exemplo, uma criança que a mãe é professora. Aí ela acompanha essa mãe e vai junto com ela desde pequena numa sala de aula. Provavelmente, quando chegar a vez dela estar numa sala de aula, é um ambiente mais familiar. Entendi. Ela já tem um modelo da mãe de como se comportar, como lidar nesse ambiente social. Ela tem essas pistas sociais, então possivelmente, isso no comportamento humano nada é exato, nada é causa e efeito, mas assim, possivelmente ela terá mais habilidades desenvolvidas do que uma criança que não teve essa convivência com o ambiente social já ampliado quando pequena, e quando ela tiver que enfrentar essa situação um pouco maior, ela tenha possivelmente algumas reações mais ansiogênicas. E violência, situações de violência também deixam uma pessoa... Até não chega a ser... É um tipo de violência, o bullying, como a Maria comentou com a gente na matéria ali, né? Que deixou ela mais tímida também, né? Uma das situações do meio que pode interferir e tornar uma pessoa que nem tem tanta tendência à introspecção a ser introspectiva, principalmente na infância e adolescência, é a questão da violência. Então, se ela é apontada, se ela é tida como alguém que é inadequada, é vítima de chacota, isso pode fazer com que a pessoa vá cada vez mais tentando ser, vamos dizer assim, transparente, né? Para que ela tenha estratégias para não ser percebida, invisível, para que ela não passe por aquela situação. Quanto mais quietinho, melhor, para não ter que passar por aquilo. A gente falou um pouquinho de vergonha, de timidez, você já citou algumas vezes aí fobia.
introspecção, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esses termos, né? Tipo, timidez é a mesma coisa que fobia social ou que introspecção, né? Ou a pessoa pode ser introvertida e tímida ou ser coisas diferentes, assim. A timidez, ela faz parte, é uma das características ali do ser humano e todo mundo tem reações de timidez em determinadas situações da vida. A fobia social é quando isso deixa de ser algo que faz parte do funcionamento e começa a gerar um sofrimento. Então, a fobia social, ela é um transtorno mental. E aí, quando que vira transtorno? Quando começa a gerar um sofrimento, quando passa a interferir no funcionamento da pessoa. Então, ela evita situações, ela deixa de fazer coisas para não se colocar em determinadas situações que ela tem essa preocupação que vai ser avaliada e que vai ser mal avaliada, porque está relacionada com uma baixa autoestima. E aí, insegurança tem a ver com tudo isso? Exatamente. Tá. Você falou que fobia social é um transtorno, mas timidez não é uma doença? Timidez é uma característica da personalidade. E só quando ela começa a gerar esse sofrimento, vamos dizer assim, que vai estar no limiar, né? Quando é transtorno e quando não é. Essa timidez passa a ser uma fobia social quando ela começa a gerar sofrimento. Então, para se falar em psicopatologia, a gente tem que observar a intensidade, a frequência e a duração desses comportamentos. E quando, né, com os pais, por exemplo, né, como que podem identificar isso numa criança e saber que isso está gerando um problema que pode virar uma fobia social? Os sinais são bem claros até. Então, é uma criança que prefere ficar sozinha ao invés de brincar com outras crianças, que prefere deixar de fazer coisas que envolvam essa exposição social, mesmo que sejam coisas atrativas para uma criança. Então, participar de ambientes onde ela tenha que lidar com outras crianças, com outras pessoas, deixar de brincar com outras pessoas, com outras crianças, deixar de fazer passeios, deixar de fazer atividades que envolvam sempre esse contexto de estar se relacionando com outras pessoas que não aquelas que são da confiança dela. Então, saiu do contexto controlado ali, familiar, ela começa a dar desculpas. Gera aquele sofrimento que você falou. Exatamente. Então, esses sinais vão passar por essas situações. Tá certo, Francine. Vou te pedir para ficar mais um pouco com a gente, pode ser? Para a gente falar um pouquinho sobre tratamentos, dar algumas dicas, né, para quem se sente um tímido, não chega a ter uma fobia, mas é bom a gente sempre aprender um pouquinho. Fica com a gente, então. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho, o Ver Mais já volta, não sai daí.